A gente está aqui para falar sobre mais uma derrota do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para um assunto mais importante do que o futebol, um assunto mais importante do que o Vasco nesse momento, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu deixo nos meus stories, eu deixei lá no meu Twitter, um local também para vocês doarem. Então, qualquer valor que você puder doar para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos aqui, vai ser muito importante. Então, primeiramente, para você que está acompanhando essa live aqui no Instagram, para você que vai acompanhar essa live no canal do Pedrosa, vá lá no meu Instagram, vá lá no meu Twitter, que eu deixo lá o Pix para você doar. Tem algumas opções para você doar e ajudar mesmo com valor mínimo. Qualquer valor ajuda para a gente poder, nessa luta aí, poder um pouco minimizar a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, primeiramente, pela influência que eu tenho, o que está acontecendo lá é muito sério. Então a gente precisa aí se mobilizar. Quem puder ajudar de alguma forma, tá lá no meu Instagram e ajude da forma que você puder também, tá bom? Bem, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar disponível também lá no YouTube, no canal do Pedrosa, e eu vou explicar por quê. Daqui a pouquinho eu estou embarcando para uma viagem que é a viagem da minha vida. Eu vou para a Europa e eu vou ficar 20 dias lá praticamente, são 17 dias. Então é uma viagem que eu trabalhei meus últimos 11 anos para conseguir fazer. Estou realizando meu sonho, vou sair do Brasil pela primeira vez e vou conhecer alguns dos lugares que eu sempre quis conhecer, na verdade. Então eu estou muito feliz com essa etapa da minha vida, apesar de tudo que vem acontecendo. Daqui a pouquinho, 10 horas da noite, eu tenho que estar lá no aeroporto. Então por isso que eu estou vindo aqui fazer essa live no Instagram de uma forma mais rápida, porque eu não posso, de forma alguma, deixar de fazer o meu trabalho com vocês, deixar de aparecer aqui para poder falar sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então vamos nessa. Cara, primeiro um desastre, né? Mais um desastre de tudo que aconteceu no jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, mas sem dúvida alguma, o jogo hoje ele é condicionado pelo erro grotesco do Hugo Moura. Não tem como a gente analisar a partida do Vasco hoje sem pensar no que esse jogador fez. Lembrando que o Hugo Moura custou, ou melhor, vai custar, porque o Vasco não fez o pagamento ainda, cerca de 10 milhões de reais em relação ao Atlético Paranaense. Para quem não sabe, o Hugo Moura era jogador do Atlético Paranaense. E com 15 minutos de jogo, onde o Vasco já estava sendo amassado pelo Atlético Paranaense, inclusive teve muita gente que falou assim, pô, Pedrosa, você falou que foi amassado contra o Fortaleza, a galera se sentiu ofendida. Sendo que, assim, o Vasco foi novamente amassado pelo seu adversário. E quando eu digo isso, gente, são dois jogos que são muito difíceis. Jogar contra o Fortaleza no Castelão, com aquele gramado horroroso, com o momento que o Vasco vive hoje, é difícil. Jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada talvez seja o jogo do mandante mais difícil. Eu só penso hoje, dentro do Brasil, em enfrentar o Palmeiras, sendo algo mais difícil do que enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que inclusive não perde lá há mais de 20 jogos. Então, perder, não ter um bom resultado na Arena da Baixada, não é uma exclusividade do Vasco. Isso é o comum para todos os times do Brasil. Isso tem que ser deixado claro. O problema é como isso acontece. O problema é a forma que isso acontece. E o que irrita o torcedor? Quando com 15 minutos de jogo, um jogador que foi contratado por 10 milhões de reais, ele escolhe ser expulso depois de um erro técnico, depois de um erro patético que ele cometeu, recuando a bola, e ele escolhe ser expulso em vez de deixar o adversário tentar o 1 contra 1 contra o Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros do Brasil, é um dos caras que mais consegue fazer defesa difícil no Campeonato Brasileiro, e a chance dele poder pelo menos ter um êxito era grande. Ele tinha a chance de conseguir, no 1 contra 1, defender a meta do Vasco, como ele faz tão bem. Só que o Hugo Moura, além dele ter cometido um erro técnico grotesco, ele também cometeu um erro de decisão. Porque ele preferiu ser expulso, em vez de deixar um dos melhores goleiros do Brasil, no 1 contra 1, tentar tirar o gol do Atlético Paranaense, e mesmo assim, se acontecesse o erro, se acontecesse o gol do Atlético Paranaense, o Vasco teria 11 jogadores em campo, com condições de buscar o resultado, com 15 minutos de partida. 15 minutos de partida. Se esse erro fosse cometido quando tivesse a partir dos 30 do segundo tempo, 30, 40, eu ia falar assim, porra, show. A decisão foi correta.
Ele fez o certo. Ele tinha realmente que fazer a falta. Ele tinha que fazer a falta. Porque se ele não fizesse a falta, o Vasco ia perder o jogo. A questão é, você fazer isso com 15 minutos é falta de capacidade cognitiva. É falta de leitura de jogo. E o Hugo, infelizmente, eu não gosto de usar essa palavra não, porque eu sempre falo isso aqui, o atleta para estar no nível profissional, no ambiente profissional, para ter chegado onde chegou, ele é um cara muito mais capaz do que todos nós que assistimos e achamos que eles são ruins. O ponto não é esse. O ponto é que ele foi burro. Eu não gosto de usar essa palavra, mas ele foi burro. Eu não consigo pensar em outra palavra, ou eu poderia pensar, como eu falei aqui, a falta de capacidade cognitiva para maquiar o que ele foi. E o Hugo foi burro. E essa burrice, infelizmente, fez com que o jogo acabasse ali para o Vasco com 15 minutos. A partir daquele momento ali, o Vasco não conseguiu dar um chute. E eu não digo nem no chute no gol, tá? Não é chute ao gol, não. Não é finalização ao gol, não. O Vasco não chutou. O Vasco não finalizou no primeiro tempo. E poderia, inclusive, ter tomado uma goleada ainda no primeiro tempo. Se eu não me engano, foram 3 bolas na trave ainda no primeiro tempo. E tudo isso aconteceu também contra o Fortaleza. A diferença é que o Léo Jardim, contra o Fortaleza, conseguiu salvar o Vasco. A diferença é que o Vasco ainda teve um pouquinho mais de sorte em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o Léo Jardim não vai salvar sempre. A sorte não vai acontecer sempre. Não vai. E o Vasco hoje, além da falta de competência, que tem sido costumeira, também teve um lance burro do Hugo, e o Léo Jardim não vai salvar para sempre. Quando chega para o segundo tempo, o Rafael Paiva até tenta algumas substituições, coloca o João Vitor ainda no primeiro tempo, e ele vai bem, inclusive, de jogadores de linha, talvez o João Vitor tenha sido a grata surpresa do jogo de hoje. Por que ele não joga, eu também não sei. É difícil saber por que o João Vitor não joga. Não que ele estivesse nessa temporada jogando demais. O João Vitor cometeu alguns erros nessa temporada e oportunidades que ele teve quando ele foi titular. E eu lembro de um erro claro que foi no jogo contra o Nova Iguaçu na semifinal. No momento do gol do Nova Iguaçu, que ele tem um rebote para poder afastar e é completamente displicente, desatento. Agora, está muito claro que o João Vitor é o melhor zagueiro, ou, se for até o lateral, é o melhor lateral do Vasco. Como ele jogou hoje em muitos momentos. Então, é difícil saber por que um jogador que custou quase 40 milhões de reais para os cofres do Vasco não joga. É difícil saber por que, por exemplo, o Sforza, que custou 25 milhões de reais para o Vasco, não joga, já que ele é o melhor volante do Vasco. Ele é disparadamente o melhor volante do Vasco. Por que o Adson, que fez a carreira dele inteira do lado direito, ele é colocado do lado esquerdo? Se você for pegar a maioria dos jogos do Adson pelo Corinthians, onde ele foi bem ou mal, mas onde ele estava jogando, foi na ponta direita, foi na meia direita. E ele é um atleta que, a todo momento que entra, ele entra na ponta esquerda. Aí depois, o Adson não entra bem. O Adson não entra bem, mas ele entra na posição dele. O Eric Marcos entrou mal, mas o momento da vida dele, que ele conseguiu mostrar algum tipo de futebol pro Vasco da Gama, foi na ponta esquerda. Aí quando o Adson entra o Adson na ponta esquerda e o Eric Marcos é jogado para a ponta direita. Por quê? Por quê? É difícil entender esse tipo de coisa. E eu falo isso, gente, porque tá muito claro que não dá para eu ficar cobrando o Rafael Paiva como se ele fosse o cara que ia decidir a vida do Vasco. A gente está falando daqui de um técnico interino. Com todo respeito a ele, é muito diferente você treinar uma equipe de base, como ele já treinou o Palmeiras, como ele já treinou o Vasco. Talvez ele seja um baita de um treinador. Mas o Vasco hoje não pode se agarrar a apostas. Não pode. De forma alguma. E aí no segundo tempo, o que acontece? Mesmo o Vasco com 1 a menos, consegue ter um jogo mais fluido, consegue ter um jogo mais claro. Inclusive tem uma chance com o Paulo Henrique. O Verratti acaba fazendo um gol que estava impedido. Inclusive foi o terceiro gol do Verratti nesse Campeonato Brasileiro, que ele acaba sendo anulado por impedimento. Em 2 estava muito ajustado, nesse muito mais claro, ele estava realmente impedido. E a gente se pergunta, por que o Verratti joga tanto? Por que o Verratti ele vai até o final geralmente? Hoje não foi, mas geralmente vai. Porque ele é o único que tem o cheiro do gol no Vasco da Gama. É o único que faz o Vasco chegar perto da palavra gol desse elenco todo.
Então é por isso que ele joga com frequência, mesmo em alguns momentos ele não estando bem, eles não estando bem fisicamente. É por isso. Hoje, se a gente for falar dos piores em campo, com certeza o Hugo Moura é o primeiro. Mas a partida que o Paulo Henrique fez também é muito preocupante. É alarmante a quantidade de erros que ele cometeu. O Matheus Carvalho novamente não foi bem hoje também. O Maicon e o Léo se enrolaram ali em algum momento, depois eles se acertaram, mas se enrolaram bastante no primeiro tempo. O David, hoje, estava querendo demais, estava muito confiante, estava claramente chamando o jogo para si. E talvez seja a única válvula de escape que o Vasco tem, o único sopro de ser um jogador de futebol, no sentido de não sentir jogo, de encarar as partidas. Mas hoje ele foi muito mal. Hoje ele não conseguiu acertar o que ele estava tentando. Quando eu digo que ele foi mal, é no quesito técnico. Por quê? Eu valorizo muito quando o jogador toma a liberdade de chamar o jogo para si. E o David chama o jogo para si. Mas diferentemente, por exemplo, da última partida, onde o Vasco contra o Fortaleza, o David foi bem, o David realmente acertou o que ele estava tentando, ele tomou decisões inteligentes, hoje ele tomou muitas decisões erradas. Isso não apaga a entrega dele. Mas é muito preocupante a gente constatar que o David, que a gente encarava como uma opção, pelo menos eu sempre encarei como uma opção, um cara que poderia ajudar ali, vez ou outra, hoje ele é titular absoluto do Vasco da Gama e não tem nenhum ponta sequer próximo ao David em relação à efetividade, em relação a desempenho. É muito preocupante. Então, no segundo tempo, o Galdames tentou se soltar um pouco mais, o Sforza também entrou bem ali fazendo as viradas de bola, o João Vitor fez algumas arrancadas ali pela direita, mas você vê claramente que é um time intuitivo, na base da intuição, e não dá nem para eu cobrar do Rafael Paiva uma metodologia de jogo perfeita. E repito, eu acho que o resultado ele acabou completamente condicionado por tudo que o Hugo Moura fez com 15 minutos de jogo. Jogar contra o Atlético Paranaense já é muito difícil, já é muito complicado. Jogar contra o Atlético Paranaense na casa dele, onde ele é praticamente invencível, com um a menos, é quase impossível. E olha que, se você for olhar no segundo tempo, o Atlético errou demais também. O Atlético não fez um grande jogo no segundo tempo, visto o contexto de você estar jogando com um a mais dentro da sua casa com o estádio lotado. Mas ficou cada vez mais escancarado de que talvez, se o Vasco tivesse com 11 contra 11, com igualdade numérica, o Vasco poderia ter pelo menos conseguido arrancar um empate na Arena da Baixada, ou ter tentado, ou ter caído com dignidade. Porque, repito, muitas vezes não é a forma que você perde, não é perder em si. Não é perder em si. Muitas vezes é a forma que você perde. E o Vasco, novamente, perdeu de uma forma que é inadmissível para o torcedor. É muito complicado para o torcedor do Vasco da Gama parar para pensar que a última contratação do time, que a contratação de maior investimento na janela doméstica, que aconteceu justamente porque o Vasco não conseguiu contratar nem a primeira nem a segunda opção que estava tentando no início do ano, por incompetência da diretoria, por incompetência das pessoas que gerem o Vasco da Gama, e o Vasco, no desespero, teve que pagar 10 milhões de reais no Hugo Moura. Ou melhor, teve não, porque ninguém obrigou o Vasco a fazer isso. Mas dentro da comissão técnica passada, ele era uma solução achada ali para o mercado doméstico. Por quê? Porque a primeira janela foi mal feita. Isso justifica a contratação do Hugo Moura? Eu falei desde o início. Quem me acompanha aqui sabe, quem me acompanha no canal sabe. O Hugo Moura não é jogador de 10 milhões de reais. Ele nunca foi um jogador de 10 milhões de reais. Não vai ser agora. Reserva do Atlético Paranaense, que sempre dificulta para negociar jogador. E em 2 dias o Hugo Moura estava no Rio de Janeiro. Que ele vai ser o jogador de 10 milhões de reais. Não vai. Não vai. Sabe? Então, isso é mais um erro, isso é mais uma incompetência da gestão do Vasco da Gama, a 777, junto com a Vasco SAF, Lúcio Barbosa, que vem cometendo erros atrás de erros. E o que me espanta, por exemplo, se vocês forem pegar o que aconteceu na entrevista de pós-jogo do João Vitor, quando ele fala o seguinte: a gente trocou de treinador, está se adaptando aí a outra metodologia. Beleza. O Vasco tinha uma metodologia há quase 10 meses com o Ramon Dias. O Vasco está e vai completar 2 semanas com o Rafael Paiva com outra metodologia.
sendo que o Rafael Paiva é o técnico interino. Ou seja, vai chegar uma terceira metodologia de treinamento para implantar ideias, para que o grupo entenda o que o novo técnico quer passar. Enquanto isso, sabe o que acontece? O Vasco tem 5 partidas dentro do Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o tempo vai passando e o senso de urgência dessa gestão patética que vem sendo feita no Vasco da Gama, e não só patética fora de campo, a gente viu isso no balanço que a gente trouxe tanto no SBT quanto a gente trouxe também lá no canal do Pedrosa, um balanço alarmante, um balanço onde o Vasco não ataca a sua dívida, um balanço onde o Vasco está muito longe de ser autossustentável, muito longe. Um balanço onde o Vasco só está pagando contas, não ataca a dívida. E um balanço do Vasco que é o reflexo dos erros cometidos dentro do departamento de futebol desde o início de 2023. O Vasco gastou cerca de 300 milhões de reais no seu futebol e continua com os mesmos objetivos que tinha na época do associativo. Isso quer dizer que eu quero que volte o associativo? Claro que não. Claro que não. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi remador do Clube de Regatas Vasco da Gama ficar mais de 5 meses sem ajuda de custo. Funcionário sendo despejado, funcionário tirando filho de colégio, funcionário pegando dinheiro emprestado, se afundando em dívida, porque o Vasco não pagava salário. Hoje, pelo menos o mínimo é feito. Tem uma dignidade ali aos funcionários. Agora, fora de campo, a gestão é vergonhosa. O Vasco só conseguiu diminuir sua dívida em 60 milhões de reais líquido. 150 milhões de reais da dívida paga foram juros. Juros. E aí não dá nem para falar assim, poxa, mas é um trabalho de austeridade, porque o Vasco está tendo um time ruim, está tendo objetivos esportivos abaixo do esperado, porque fora de campo o time está conseguindo pagar dívidas. Não está acontecendo. Não está acontecendo. O Vasco gasta muito e continua com o mesmo objetivo esportivo da época do associativo, que era o quê? Não cair. Não cair. Esse é o Vasco. Então, assim, o que aconteceria com o Vasco se o Vasco não tivesse sido vendido? O Vasco ia acabar. Isso tem que ser deixado claro. Claro, o Vasco ia acabar. O Vasco não tinha dinheiro para pagar marmita. O Vasco não tinha dinheiro para pagar caminhão de areia. Tá? Isso tem que ser deixado claro. Agora, o Vasco conseguiu ser salvo e está num bom caminho? Ou o Vasco só está postergando esse fim? A minha impressão é que o Vasco só está postergando esse fim. E aí você olha para dentro de campo, primeiramente, em 2023, 150 milhões de reais gastos. O Vasco brigou para não cair até o final do ano. Aí entra 2023.2, ou seja, desde a era Ramon Dias, o Vasco monta uma espinha dorsal. Consegue montar uma espinha dorsal. O que você tinha que fazer esse ano? Poxa, eu tenho mais 130 milhões de reais aqui disponíveis para fazer investimentos. Preciso preencher lacunas e preciso suprir saídas. Saídas, vendas no futebol são naturais. É natural, acontece, qualquer clube do mundo vende. O problema é que o Vasco vendeu, não repôs, e o Vasco depois de gastar 130 milhões de reais, continua sendo um time pior do que o do ano passado. E aí, por que eu falei do balanço? Por que o Pedrosa está trazendo o alarme para o balanço? Porque quando você erra no futebol, isso impacta diretamente nas suas receitas. Se você gasta muito e o teu objetivo é não cair, o que acontece? Você não se classifica para competições continentais, você não avança nas competições nacionais. O fato de você não se classificar para competições continentais ou avançar nas competições nacionais, além de impactar no bolso, porque essas competições te dão dinheiro após passagem de fase, quando você passa de fase, o que acontece? O Vasco não tem condições de sentar na mesa, por exemplo, e negociar com um patrocinador o valor que realmente o Vasco merece receber. Porque o patrocinador fala, beleza, vocês são o Vasco, mais de 15 milhões de torcedores, ok, só por isso você já vale demais, é um gigante.
Mas tua marca não vai ser exposta nas principais competições. Você só vai disputar as mesmas competições. Como é que você quer se equiparar aos grandes times do Brasil se você não disputa as competições que esses times disputam? A gente está em maio. Hoje é dia 6 de maio, 5 de maio. O Vasco não tem patrocinador master. Sabe qual outro clube do Brasil que não tem, na Série A, patrocinador master? Sem ser o Vasco? Nenhum. Nenhum. Todos têm, menos o Vasco. E eu vou repetir aqui incessantemente que você tem mais de 15 milhões de torcedores e o seu sócio torcedor tem pouco mais de 40 mil. Isso é uma vergonha. E sabe por quê, gente? Porque o torcedor tá cansado. O clube não entrega nada. O clube não entrega nada. Aí, Pedrosa, como você sabe disso? Eu pago o sócio torcedor. Eu pago. Todo mês, R$300, mais ingresso. Não ganho ingresso não, tá? Eu pago também. Porque além de jornalista, sou torcedor do Vasco da Gama. Eu pago porque eu tenho a consciência de que a minha forma de ajudar o clube é essa. Agora, graças a Deus, proveniente do meu trabalho, eu tenho condições de fazer isso. Agora, e a pessoa que não tem condição? Que muitas vezes se esforça e fala assim, porra, eu tô gastando meu dinheiro aqui, meu dinheiro suado, meu dinheiro de trabalho, tirando dinheiro que eu poderia ter dado dentro de casa para pagar uma conta, para ajudar minha família, eu vou ficar ajudando um clube que só me esculacha? Que só me sucateia? Vou nada, pô. Vou nada. E aí? O clube que só briga para não cair? Quem tá lá, quem ainda paga, quem ainda tem condição, é porque ama muito mesmo o Vasco. Só que você que parou de pagar, você não ama menos o Vasco. Você só cansou. Você só cansou de ser otário. Porque é isso que o Vasco tem feito com o seu torcedor. O torcedor tem sido feito de otário. A verdade é essa. E porra, faltou dinheiro? Não. Como que faltou dinheiro? Faltou dinheiro? 300 milhões de reais investidos dentro do Vasco, dentro do futebol do Vasco? 300? Faltou o quê? Competência. Gestão de futebol. Gente que entenda de futebol. Não tem no Vasco. E eu não estou falando isso do Pedro Martins, que acabou de chegar. Mas não tem. Não tem gente que entenda de futebol no Vasco. E quem cobrava, saiu. Saiu. E agora, tem um outro ponto, que eu até coloquei no meu texto lá no Instagram e no Twitter. Cadê o senso de urgência? Vai para a terceira metodologia. Vocês sabem o quão impactante isso é num clube que tem a pressão do Vasco receber uma terceira metodologia em 5 meses de trabalho? Como que as pessoas, os atletas, né, que têm seus erros, que têm muita culpa, que recebem em dia e apresentam muitas vezes um futebol patético, mas como que você consegue passar uma ideia clara para esses caras se eles estão recebendo a terceira metodologia na temporada? Aí você quer resultado rápido, porque o Vasco tem 3 pontos e está na zona de rebaixamento. Mas como que faz esses caras entenderem? O que é isso? Gestão de futebol. Não tem. Não tem. Então, como eu disse há 2 semanas, assim que aconteceu a saída do Ramon, entre outras decisões incompetentes do senhor Lúcio Barbosa e da 777, eu não espero nada desse Vasco. Eu não espero nada. Eu vou torcer sempre. Sempre. Eu queria que o Rafael Paiva fosse um fenômeno. Que ele fizesse o Vasco ganhar de 3-0 na Arena da Baixada, na Liga Arena. Mas a incompetência, quando ela acontece fora de campo, ela é refletida dentro dele. E hoje um jogador que custou 10 milhões de reais para o Vasco da Gama entregou um gol e foi expulso.
com 15 minutos de jogo contra o seu ex-time. E aí? Vocês acham que é só no campo que o problema acontece? Vocês acham que futebol, hoje em dia, é feito só quando os caras pisam no gramado? Não. Claro que não. Às vezes você tem um técnico que, mesmo com tantos problemas e tanta incompetência ao seu redor, ele consegue blindar o elenco se blinda. Acontece ali, como já aconteceu na história do Vasco. O último grande título da história do Vasco foi em 2011, Copa do Brasil. Os caras estavam com o salário atrasado. O Vasco era uma bagunça. Mas, dentro de campo, se fechavam. Tinham grandes jogadores. Grandes jogadores. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que daqui para frente, se essa diretoria quiser dar alguma resposta ao torcedor, ela precisa apresentar o técnico nessa semana, ou pelo menos acertar com o técnico nessa semana. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe muito bem, não é fácil. O Campeonato Brasileiro é um buraco que, mais uma vez, se você não entender o tamanho daquele buraco, daqui a pouco você está cavando e não consegue sair mais dele. E o Vasco até aqui está cavando esse buraco. E milagre igual aconteceu na temporada passada, não acontece não, tá? Não acontece não. Aquilo ali foi milagre. Milagre. Histórico dentro do futebol brasileiro. Se não contratar, e aí eu fico até com medo de falar isso, porque se contratar, se gastar muito dinheiro, pode inviabilizar o clube para sempre, pelo balanço vergonhoso que a gente citou aqui. Agora, eu acho que a única alternativa do Vasco nesse sentido todo, para trazer um patrocínio decente, para aumentar sócio-torcedor, para poder voltar a ser competitivo, é contratar. É trazer jogador e trazer um grande técnico. Trazer um grande técnico. Porque não adianta ter o jogador e não ter um grande técnico. Um exemplo disso é o próprio adversário do Vasco dentro da Copa do Brasil, que é o Fortaleza. O Fortaleza tem um timaço? Não. Mas é um time extremamente organizado, com vários bons jogadores e que tem um grande técnico. Mesmo com um investimento que é menos do que a metade do Vasco da Gama nos últimos 3 nomes. Então, é preciso trazer um treinador que venha para resolver, que entenda o que é Vasco da Gama. E eu não estou falando isso que o cara tem que passar aqui, não. Mas ele tem que entender o tamanho de um clube grande. Treinar o Vasco talvez seja a experiência mais desafiadora que ele vai poder ter, e eu nem sei quem é, mas sem dúvida alguma, na carreira dele. São Januário é maravilhoso. O estádio mais raiz, caldeirão do Brasil. Agora, quando ele se volta contra você, a gente viu o que aconteceu no Maurício Barbieri. Então não adianta contratar aposta. Não adianta achar que o cara vai chegar aqui, que ele vai trazer uma filosofia maravilhosa de jogo, que isso vai mudar o Vasco. Tem que ter casca, cara. Tem que ter luta. Para que aí sim, talvez, no meio do ano, com uma pontuação ali mediana, decente, o Vasco possa contratar jogadores e dar material humano para o seu técnico. Para poder começar a sair do buraco. Porque o buraco está fundo. Está fundo. E a minha maior tristeza é que eu sei que nesse buraco ele está recheado de gente incompetente. Talvez a minha única esperança, ou melhor, não vou dizer esperança porque essa palavra é muito forte, mas meu único pensamento de respiro seja de que o Pedro Martins possa vir e implantar uma gestão de futebol, de realmente quem entende de futebol, decente no Vasco. De cobrança, de processos e de trazer um grande treinador. Agora, de resto, acho difícil. Bem, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, essa live vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube, em breve, assim que eu terminar. E aí vou deixar o recado final aqui, não só para quem me acompanha no Instagram, mas também para quem me acompanha em todas as minhas redes sociais.
como eu falei para vocês no início dessa live, peço a vocês que, se puderem, doem qualquer valor para os Pix que estão sendo divulgados no governo do Rio Grande do Sul, entre outros, como também o Badim. Eu vi do Humus também, que é uma iniciativa muito legal para poder minimizar toda essa tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Então, se você puder, doe, mesmo que seja um valor simbólico. E o outro ponto, eu estou viajando mais tarde para a Europa, vou fazer a viagem da minha vida, gostaria de comunicar isso para vocês de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais próspera, com sucesso, mas infelizmente, com tudo que tem acontecido, eu respeito muito vocês, eu não posso fazer o que eu gostaria, mas obrigado a todo mundo que me apoiou nesse tempo todo, eu vou estar realizando um sonho que demorou 11 anos para eu conseguir realizar, com muito trabalho, com muito suor, com muita perseverança, mas nos próximos 17 dias eu vou estar lá na Europa, vou passar por Madrid, Barcelona, Londres, Amsterdã e Portugal, Lisboa, Ilha da Madeira. Então vai ser um mochilão mesmo pela Europa. Então, se você gosta de mim aí, apesar do Vasco não ajudar muita gente, me acompanha nos stories. E obrigado a todo mundo aí que está mandando uma boa viagem. Obrigado a todo mundo que está me felicitando por essa conquista, porque realmente é uma conquista. Então, quero que vocês entendam. Eu não vou deixar de fazer as lives de pós-jogo. Não vou, tá? Mas eu vou dar um pause, porque, de fato, eu vou entrar de férias. No SBT Sport Rio eu vou entrar de férias. Então, eu vou estar numa meia férias, digamos assim. A gente vai estar ligado aí no que acontecer, mas eu vou dar uma descansada realmente. Eu acho que já venho planejando essa viagem há muito tempo, vai ser algo importante para mim também nesse momento. Beleza? Obrigado a todo mundo. Um abraço para vocês. Tamo junto. É nóis. Apesar do Vasco. Abraço.